Começando, a gente começa aqui a nossa mesa institucional, aqui na Reconcitec, né, na 11ª Reconcitec da UFRB, e essa mesa tem como tema itinerários formativos contínuos, a experiência da UFSB, que é a Universidade Federal do Sul da Bahia, e da Secretaria de Educação da Bahia. Tá? Então, eu estou aqui, né, a equipe da Prograde, a equipe do CETEP, que está aqui do lado, a equipe do curso de agroecologia, né, e a equipe da SEC, né, também. A gente tem se reunido há pelo menos 1 ano e meio para tratar desse tema que vai ser apresentado aqui, dessa experiência, e para implantar essa experiência aqui na UFRB, né? Então, a ideia da gente é que a ideia não, a gente já está com isso fechado, né? Essa experiência começará no ano que vem, né? Em 2026.1, no CETEP, ainda com a educação profissional e tecnológica, e a gente continuará a buscar outros cursos aqui na UFRB que tenham interesse, né, de implantar uma experiência como essa. Então, o que vai ser apresentado aqui, eu não vou, né, me adiantar, vai ser justamente o que é essa experiência e o êxito que ela tem tido na Federal do Sul da Bahia. Tá? Então, eu gostaria primeiro de agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, agradecer a presença dos nossos palestrantes, agradecer a presença do professor Ezequiel Westphal, que é o superintendente de educação profissional da Secretaria de Educação da Bahia, que veio aqui nos prestigiar, a presença do professor Robson Costa, que é um dos palestrantes da mesa, que é uma pessoa que está desde o início da implantação desse programa, sobretudo lá na Federal do Sul da Bahia, né? O professor Fábio, da UFSB, e a professora Fabiane, da escola Nelson Shaw, que é a escola que integra com a UFSB nessa iniciativa, né, nesse programa. Então, eu vou chamá-los, tá, para compor aqui, né, a nossa, que não é bem uma mesa, mas as cadeiras aqui, vou pedir, né, passar a fala para o professor Ezequiel. Pode ser, professor? Uma fala inicial aqui para a gente, e depois a gente começa com os nossos palestrantes. Tá? Então, a gente pode começar, não é isso, Alê? Boa tarde a todos, a todas. Né? É uma alegria estarmos aqui nessa tarde para a gente dialogar um pouquinho sobre uma experiência muito bem significativa de itinerário contínuo, né, com a Universidade Federal do Sul da Bahia e também aqui já com a Universidade Federal do Recôncavo. E, antes de mais nada, gostaria de agradecer, né, o gentil convite, né, da senhora reitora, né, magnífica reitora Georgina, e também da professora Cristina, né, que aqui a representa. E aqui, né, gostaria de saudar a todos os colegas da Secretaria da Educação, das unidades escolares, das universidades, né, todos os colegas aqui, né, que se fazem presente. Essa experiência, ela é uma experiência muito bem sucedida, porque ela vai além da formalidade do currículo convencional e, ao mesmo tempo, né, das políticas de acesso, né, chamadas, entre aspas, né, mais formais também de ingresso à universidade. Ela possibilita, né, por direito aos estudantes, e não por proselitismo, a possibilidade de continuidade dos seus estudos, né, caracterizando não como etapas finalísticas, mas integradas e articuladas, né, no sentido da verticalidade e, ao mesmo tempo, no campo, né, da interdisciplinaridade, né, do conhecimento, a possibilidade, então, dos estudantes ingressarem por direito a uma universidade pública e dar a continuidade dentro do eixo de formação tecnológica à sua educação. Né? Então, ela não caracteriza nessa possibilidade o hiato entre o ensino médio
e que vai caracterizando cada vez mais as nossas juventudes, né, a ideia exatamente, né, dada a situação de alta vulnerabilidade socioeconômica e também de condição em situação de pobreza, né, de que não tenham a oportunidade de ingressar, né, numa excelente universidade, sentar numa cadeira universitária. Então, a dimensão, ela não é, em hipótese alguma, em que todos os cursos, todas as vagas, né, de uma universidade ou de várias universidades, né, públicas, dos quais a gente tenha diálogo, tenha que ser nesse formato, mas que os sistemas de ensino, integrado com as universidades, possam criar campos de possibilidades em que as nossas juventudes e também os nossos adultos, idosos, trabalhadores e trabalhadoras possam ingressar, então, às universidades, né, de modo diferente. Então, toda essa experiência, né, significativa, ela parte exatamente com os princípios maiores, né, de equidade e de justiça social, considerando as políticas educacionais da Secretaria da Educação, com todas as suas dificuldades, erros, acertos, no sentido mesmo, né, no âmbito, sabe, curricular, de caracterizar uma escola, né, que ela se caracteriza e se afirma pela diversidade, pelas identidades, né, de um Estado majoritariamente, né, negro, né, em que merece exatamente por direito o assento, sabe, em todos os acessos e as políticas, né, em todos os níveis e graus, sabe, de ensino, né, de modo geral, e essa tem sido uma experiência muito significativa. Sem me delongar, gostaria de dizer que ela acompanha, né, as políticas de desenvolvimento territorial, sabe, né, dos territórios de identidade, por onde caminham as políticas de desenvolvimento também do governo do Estado da Bahia, né, e não de forma anacrônica, mas também em diálogo com as cooperativas, associações, com as economias, né, solidárias, com o setor produtivo, né, de modo geral, com os movimentos sociais, dos quais elas, né, estão inseridas, né, de modo geral. E ela faz, por fim, né, entre tantos fatores, que aqui vai ser a riqueza da mesa para ser dialogado, né, em que a gente tenha a superação mesmo, sabe, de um currículo convencional em que o debate nacional da educação profissional, né, ele tem processos, às vezes, muito mais de retrocessos, de que avanço da retórica, né, da educação profissional, em que ele ainda se infunde muito pela influência das agências, dos bancos, né, e também de outros interesses do capital privado sobre o interesse público naquilo que leva à formação da educação profissional, no sentido mesmo uma concepção mais gramsciana, de uma escola unitária, de uma escola, né, mais omnilateral, sabe, de um currículo integrado, articulado, né, de modo geral. Então, nós acreditamos, né, nessa forma do currículo, não por uma forma anacrônica, mas a Secretaria da Educação, ela dispõe de 143 mil vagas, 100% presenciais, públicas, de curso técnico, né, para os estudantes da Bahia, né, e somos a única rede em todo o país em que ela tem mais de 82% do seu currículo na forma integrada. Então, ela é a forma integrada do currículo e ela é majoritariamente de tempo integral, né, também levado, sabe, a essa dimensão maior de estudantes. Então, nós acreditamos muito nesses pressupostos. E tivemos, então, né, a Universidade Federal do Sul da Bahia e a Universidade Federal aqui do Recôncavo, né, que nos orgulham muito, né, enquanto universidades baianas, federais, mas baianas, né, com todas as suas lutas, as suas historicidades, para que a gente possa construir essa proposta, cada uma no seu jeito, na sua forma, né, mas uma caminhada bonita aqui. Então, a gente gostaria de agradecer muito a oportunidade da Secretaria da Educação de estar nesse diálogo, né, e de ser copartícipe, né, dessa proposta, sabe, com a universidade. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Como já foi apresentado, meu nome é Fábio Espírito Santo. Deixa eu ver se vai passar. Não vai. Por favor. Então, meu nome é Fábio Espírito Santo. Eu sou professor da Universidade Federal do Sul da Bahia e atualmente estou na Pró-Reitoria de Gestão Acadêmica.
Durante a proposição do itinerário contínuo, eu estava na coordenação de graduação e hoje eu estou na coordenação EAD, né? Então, falar do itinerário contínuo é muito caro para mim, né? Tem muita alegria porque é um projeto que eu sou de escola pública, como a professora Carol falou, e aí eu sei a importância da educação, né, na transformação de vida dos indivíduos e de famílias inteiras, como a minha foi transformada a partir, né, da educação. E pensar no itinerário contínuo é uma possibilidade de a gente tentar diminuir essa pouca articulação e pouco diálogo que tem entre o ensino profissional técnico de nível médio e o ensino profissional tecnológico de graduação, uma vez que a gente percebe, a gente sabe que de fato não é essa articulação. E a gente vai tentar aqui, a partir da experiência da UFSB, junto com a Secretaria da Educação do Estado, apresentar alguns mecanismos, algumas alternativas de pensar em currículos que eles sejam dialógicos e que eles sejam progressivos, que é justamente a ideia do itinerário contínuo, né? Então, pode passar, por favor. Então, a proposta do itinerário contínuo, ela vem como um mecanismo, como uma alternativa da gente tentar mitigar esse desafio de evitar o sombreamento e a sobreposição dessas aprendizagens da educação profissional técnica de nível médio com a educação profissional tecnológica de nível superior, né? E a partir desse mecanismo de evitar esse sombreamento, é muito importante que a gente pense em alternativas que possibilitem a validação desses saberes, como o professor Ezequiel falou, o professor Robson falou também, proporcionar a validação e aproveitamento desses saberes, dessas competências no ensino superior. Então, é muito mais do que permitir com que esse estudante chegue na universidade, isso acontece já, né? Então, a ideia é que a gente faça com que esse estudante, essa estudante, chegue na universidade com algumas competências e algumas habilidades já desenvolvidas e já estabelecidas, né? Eu fiz um curso técnico em agropecuária, e depois eu segui no curso de Engenharia Agrícola e Ambiental e acho que o itinerário contínuo, se tivesse na minha época, teria feito uma diferença gigantesca, porque eu vim de um curso da área de agropecuária, parti para a Engenharia Agrícola e quando eu cheguei eu percebi que eu tinha uma formação muito mais ampla, muito mais sólida do que os meus colegas de classe que eu estudei na Escola Agrotécnica, que hoje é IF Baiano, lá em Senhor do Bonfim. E eu vi que várias das habilidades que eu já tinha desenvolvido, das competências que eu tinha desenvolvido, elas não eram validadas nem aproveitadas em nada no ensino superior. Então, de fato, o itinerário contínuo, que ele foi feito, de fato, com muitas mãos, eu acho que para quem está aqui na frente das comissões, é extremamente importante que vocês percebam e que tenham a convicção de que não se constrói um itinerário contínuo só na universidade. Eu acho que o itinerário contínuo, professor Robson, professor Ezequiel, professora Fabiana e vários outros professores que participaram e professoras, ele foi feito, eu sou da engenharia, né? A gente fala que é no chão de fábrica, e essa proposta de itinerário contínuo foi feita no chão da escola. Inclusive os lanches da escola é uma lembrança que eu sei, então, era o que estimulava. A gente passou lanche maravilhoso, excelente. E a gente evitou ir para o UFSB, porque o UFSB não tinha verba para várias coisas e a gente sempre estava na escola. Então, de fato, houve uma imersão. E ele é um trabalho conjunto mesmo, é mútuo. A gente não tinha distinção da tal da educação superior com a educação básica. Lá estava todo mundo no mesmo nível discutindo, até porque os professores do colégio são super qualificados, com mestrado, com doutorado, então não tinha de fato essa distinção. E desde o começo a gente percebeu que o itinerário contínuo, ele só vai funcionar de fato se a gente tiver essa consciência de que é uma proposta coletiva entre a Secretaria da Educação do Estado, a parte da superintendência e mais especificamente no Colégio Nelson Chao, que eu vou comentar daqui a pouco. Passa, por favor, Alessandra. Então, a gente tem alguns objetivos do itinerário contínuo. Então, primeiro é a gente pensar em modelos para a construção desses percursos. Inicialmente, a gente é pensado em estabelecer itinerários contínuos em diversas áreas, arte, saúde, enfim, várias coisas. E depois que a gente começa a trabalhar, vocês devem ter passado por isso também, a gente percebe que, de fato, é muito difícil. Porque tem que ter uma mobilização docente na universidade, tem que ter uma mobilização na escola. E você pensar em integrar currículos de cursos que já existem é muito complicado. Então, vocês vão ter, acho que já tomaram algumas decisões importantes, que é, na UFSB, junto com a Secretaria da Educação do Estado, mais precisamente o CIEP Nelson Chao, a gente decidiu que a gente resolveu pegar um curso que já era ofertado
na rede estadual, que é um curso com ênfase em agroindústria. A gente transformou esse currículo, mexeu nesse currículo, pensando em competências e habilidades e de uma formação mais voltada para o cacau e chocolate. A agroindústria é formada em várias escolas já na rede estadual. E para dar continuidade nesse itinerário contínuo, a gente pensar em um curso de nível superior, né? Então, a gente pensou no curso tecnólogo, superior de tecnologia em produção de cacau e chocolate, permanecendo nessa mesma linha, de modo com que esse estudante, a gente traz esse estudante que forma no nível técnico do final da linha para o começo da linha. Então, esse estudante que sai do itinerário contínuo a partir da educação profissional técnica de nível médio, ele ingressa na universidade, ele já vem com uma bagagem muito grande. Então, ele enriquece o curso, ele traz várias outras possibilidades para se trabalhar em sala de aula com o professor, exige muito mais da gente, porque essa estudante vem com uma formação muito bem consolidada já na escola. A gente teve um problema nesses 3 primeiros anos, que foi a pandemia. Então, a gente começou a discussão amplamente, tem um históricozinho no final, em 2019, e aí depois veio a pandemia, a gente teve essa dificuldade, e os estudantes que estão entrando agora ainda são estudantes fruto desse processo, né, desse ensino que foi um pouco prejudicado, de fato, por falta desse contato que a gente está tendo aqui. Então, ponto extremamente importante, valorizar essas aprendizagens. A gente hoje não tem, eu trago alguns aparatos legais logo nos próximos slides. A universidade ela não está preparada ainda, ou não quis se preparar, ou não buscou alternativas para tentar validar esses saberes que vêm de outros níveis. Então, a UFSB até então, no seu FRB, não tem nenhum componente, nenhuma disciplina que é aproveitado, por exemplo, de nível técnico. Não sei se aqui é possível, se tem alguma regulamentação para isso. E a ideia do itinerário contínuo é que a gente perceba que sim, pode. Se a gente pensar nesse currículo comum, vários desses saberes, várias dessas competências e habilidades, elas podem sim ser validadas a partir de acreditação nesse currículo de nível superior, né? Então, a partir desse itinerário contínuo, a gente tem uma verticalização desses estudos, né? Onde ele ingressa no nível, na educação profissional técnica de nível médio, e ele ingressa no nível superior a partir de um curso de nível superior na mesma área de formação e tem uma certa linearidade. Então, é um curso que ele foi pensado desde o começo. Então, não é um curso que é feito no Nelson Shaw e é feito na FSB. Não, ele é contínuo. É por isso que a gente chama de itinerário formativo contínuo. Porque ele tem começo, ele tem um meio, que é um gap, que é o período do Enem, que a gente está perdendo parte desses alunos, eu vou comentar daqui a pouco, e ele termina no nível superior. Então, a ideia é que a gente consiga fazer com que esse aluno ingresse no curso e termine com o diploma do curso técnico e do curso de graduação, porque senão o itinerário contínuo não funciona. E aí a gente tem algumas dificuldades, porque querendo ou não, o curso técnico, né, a educação profissional técnica tem uma formação própria e terminalística, né? Ele já sai um profissional formado. Então, muitos desses profissionais vão para o mercado do trabalho, mas a ideia é que eles possam entrar na universidade para se aperfeiçoar, ter um pouco mais de bagagem e ter mais um acesso, né, a outras possibilidades no mundo do trabalho. Então, por último, fazer com que essas competências já sejam desenvolvidas aí. Passa, por favor, Alessandra. Então, é muito importante a gente falar sobre as instituições envolvidas, e foram muitas pessoas. O professor Ezequiel está desde o começo, o professor Robson, eu, a professora Fabiane também. Desde o começo não, né, professor? Eu entrei em 2019 e já tinha uma equipe que já tinha trabalhado sobre isso. Então a gente tem uma equipe boa, assim. Então, foi a UFSB, a parte da Pró-Reitoria de Gestão Acadêmica, o professor Francesco Lanciotti, né? Estou aqui, inclusive, representando a Progeac. E aí a gente teve um curso na universidade, ele não é proposto pela Pró-Reitoria, né? Então ele é proposto por uma unidade acadêmica, e a gente precisou mobilizar alguns docentes da universidade para que eles se interassem e participassem do processo. E aí a gente trouxe alguns professores dos cursos que tem centros com cursos de engenharia, que é o Centro de Formação em Ciências Agroflorestais, que tem, inclusive, vários agrônomos, a turma da Engenharia Agrícola e da Engenharia Florestal, e o curso do CFTCI, o Centro de Formação em Tecnociência e Inovação, que é o que eu estou, que a gente tem cursos de engenharia na área ambiental, mas temos também alguns profissionais da área de engenharia de alimentos. Então, a gente já estava meio que pensando qual seria essa linha que a gente poderia trabalhar.
A Secretaria da Educação, a partir da Superintendência da Educação Profissional e Tecnológica, que a gente teve um suporte gigantesco desde o começo, e especialmente os professores e professoras do Colégio Nelson Chau, que a gente ficou lá imbricado todos esses anos para que essa proposta fosse de fato criada, né, implementada. E não podemos deixar de falar do Itaú Educação e Trabalho. Não, eles não financiaram nada, não teve recurso financeiro nenhum, mas eles deram um suporte gigantesco durante o processo de criação do itinerário contínuo. Eles têm, a partir da Fundação Itaú, apoiado algumas alternativas, alguns projetos voltados à ampliação e consolidação da educação profissional técnica. Então, eles apoiaram. Nós temos no Brasil hoje, acho que 4 agora, né? Até 2013, apenas 3 iniciativas em itinerário contínuo, que é o Centro Paulo Souza, lá em São Paulo, temos a UFSB e tínhamos uma iniciativa na Paraíba que eu não sei se de fato foi finalizada, e agora com a UFRB. Pode passar, por favor? Então, de modo geral, obviamente que eu não vou ler nada do que está aí, mas se a gente buscar na legislação, a gente já tem vários documentos, várias normativas que elas vão, de certo modo, dar um suporte à formalização e implementação desses itinerários contínuos, né? Então, temos esse decreto aí, que regulamenta o artigo da LDB que trata da educação profissional, né? E ele vem falar o seguinte, que no primeiro parágrafo, né, os cursos da educação profissional, eles devem ser organizados em trajetórias que possibilitem e facilitem a continuação de formação. E no parágrafo seguinte, ele vai falar que, além da gente possibilitar essa formação contínua, é necessário que as instituições envolvidas nessa educação profissional técnica de nível médio e a educação profissional tecnológica de nível superior, que criem mecanismos, que criem alternativas para possibilitar ali no final o aproveitamento contínuo e articulado dos estudos. Então, não se fala diretamente em itinerários formativos contínuos, mas mostra, sim, que a gente precisa pensar em currículos que sejam integrados, que sejam progressivos e que seja possível, acima de tudo, a validação desses saberes, dessas competências e dessas habilidades adquiridas em outros níveis de educação, inclusive também no mundo do trabalho. Passa, por favor, Alessandra. E aí temos essa resolução, a 2021, que define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação profissional e tecnológica, e fala que, dentre os princípios, eu trouxe um porque está diretamente associado com a definição dos cursos, ou do curso que vocês vão propor no itinerário contínuo, que é uma articulação muito forte com o setor produtivo, para a construção coerente desses itinerários e definição desses cursos. Então, nós precisamos pensar em cursos que tenham demanda do mundo do trabalho, né? Já que a gente está pensando numa carreira profissional. Então, a proposição da área de cacau e chocolate foi pensando mesmo nesse sentido, vou comentar daqui a pouco. Então, nesse processo de construção, é importante que, além da escola, além da universidade, é que esse setor produtivo participe desse processo. A gente trouxe algumas pessoas para participar, a gente fez algumas visitas a algumas empresas, para que, de fato, a gente entendesse quais são essas demandas e de que forma a gente poderia formar esses e essas profissionais para atender essas demandas do mercado, já que a gente está tratando de uma educação profissional. Por último, e não menos importante, a construção de itinerários formativos, né, pensando nessas possibilidades de integração entre essas redes que podem ofertar esses cursos em diferentes níveis e também o fortalecimento e estratégias de modo a gente criar cursos, criar alternativas que possibilitem um maior alcance na efetividade dos processos de ensino-aprendizagem, daí esse contato direto. Durante todo o processo de construção do itinerário contínuo, a universidade esteve dentro do CIEP Nelson Chau todo o tempo, e durante a construção da proposição do curso superior de tecnologia em produção de cacau e chocolate, os professores e professoras do Nelson Chau estavam todo o tempo trabalhando na proposição dos currículos. Então, é um curso que está sendo ofertado pela UFRB, o curso superior de tecnologia, é um curso que está sendo ofertado pela Secretaria da Educação no CIEP Nelson Chau, mas são cursos que eles estão interligados. Apenas precisa de alguma instituição para ofertar, mas eles são contínuos. Passa, por favor. E, por último, eu trago, que fala aqui, mais diretamente, né, no artigo 6º, ainda está falando do parecer, que a gente precisa pensar em itinerários que possibilitem um contínuo e articulado aproveitamento de estudos e de experiências profissionais
envolvidas nessas instituições e redes da educação profissional. Os itinerários formativos, eles podem ocorrer dentro de um curso, de uma área tecnológica, de modo a favorecer a verticalização da formação profissional e tecnológica. Então, por isso que é importante que a gente tenha um entendimento a UFRB precisa conhecer muito bem o currículo do curso de agroecologia que está sendo ofertado na escola, assim como a escola precisa ter um conhecimento muito grande do que vai ser ofertado na UFRB. Por quê? Se a gente não consegue movimentar os docentes da escola, os e as docentes, se a gente não consegue estimular os estudantes e mostrar o itinerário, eles precisam entender que eles começam na escola e que terminam na universidade. Se a gente não consegue fazer essa mobilização, é trabalho perdido. Porque o itinerário contínuo, ele só se integraliza, ele só se consolida se a gente tem essa entrada desse estudante na educação profissional técnica e ele termina com um diploma na universidade. E aí ele traz não vou comentar, mas pode passar, por favor? Ele traz um capítulo que trata especificamente do aproveitamento de estudos, né? E esse aproveitamento de estudos, entre esses diferentes níveis, ele não é como ocorre na universidade, a partir da equivalência entre mente e entre carga horária. Então, a gente precisa, um aproveitamento baseado em competências e habilidades. Então, vocês precisam pensar de como é que esses componentes vão ser validados e aproveitados, né, a partir de componentes no curso superior. Na UFSB, junto com o CIEP Nelson Chau, a gente decidiu que esse processo de aproveitamento vai ser a partir de experiências vivenciadas. Então, a gente já sabe quem são esses estudantes. Eu vou mostrar para vocês logo em seguida que a gente tem... Estou falando muito rápido? Não? A gente tem uma oferta de vagas, são 50 vagas anuais, e a gente tem uma definição que metade das vagas elas são destinadas para os e as estudantes do itinerário contínuo. Quando as vagas não são preenchidas, a gente permite a entrada de estudantes que são do público geral, mas da ampla concorrência. E aí eu vou comentar um pouquinho logo daqui para frente. Pode passar, por favor? Então, além dessas normativas que eu acabei de comentar, existe um próprio... eu estou mostrando isso só para que a gente perceba que existe um aparato legal que embasa o itinerário contínuo e o próprio governo federal, a partir do Ministério da Educação, vocês conhecem o Verticaliza? Todo mundo conhece aqui? Então, o Verticaliza é um projeto do governo federal, né, que já formou aí, está desde 2022, mais de 260 profissionais e 43 instituições de ensino foram capacitadas. Então, o que é? É um projeto que tem como proposta realizar um aperfeiçoamento de profissionais e de instituições para a proposição de currículos da educação profissional técnica de nível médio e da educação profissional tecnológica a partir de itinerários formativos contínuos. Ou seja, pensar em currículos, pensar em matrizes curriculares, que elas são pensadas, elas são concebidas a partir desse itinerário. Então, busquem esse material, especialmente para quem está trabalhando com itinerário contínuo aqui. A UFSB participa como formadora. É um curso EAD, mas tem editais que são lançados, eu acho que anualmente, se eu não me engano. E a gente preparou o material, eu posso disponibilizar depois, eu passo para a Alessandra o material que está no curso, se vocês têm acesso. A gente participa desse ponto 2 aqui, experiências nacionais, articulação de ensino médio e ensino superior, justamente com o Centro Paula Souza, que é outra instituição lá em São Paulo, que tem um itinerário contínuo já em funcionamento e já... trazendo resultados. Eu acho que lá também não formou nenhuma turma ainda, mas já temos estudantes que saíram da educação profissional técnica e já estão no nível superior a partir dessa ideia do itinerário contínuo. Então, busquem esse material, busquem esse projeto que é muito legal. Por favor. Então, além da UFSB, começou meio que junto, né, a experiência lá no Centro Paula Souza. Busquem esse material depois na internet. Por uma educação profissional em itinerário contínuo, eles trazem toda a descrição do processo de construção do itinerário contínuo lá em São Paulo. É muito legal. A gente não conseguiu fazer isso ainda, a UFSB, junto com o Nelson Chau. A gente tem uma dificuldade por questões de pessoas, mas isso me ajudou muito no processo de entendimento do que é o itinerário contínuo e do que pode dar errado. Isso é o principal ponto. Não é só saber o que dá certo, né? É exatamente quais são as possibilidades de a gente evitar erros que a gente cometeu, que a UFSB
junto com a secretaria, a Suprot teve, e vocês já podem passar esse ponto a partir das nossas vivências, das nossas experiências. Então, consultem esse material. E a diferença do Paula Souza para o FSB e a Secretaria de Educação do Nelson Chao, e eu acredito que para o UFRB, é que o Centro Paula Souza, eles ofertam tanto o curso técnico quanto superior. Então a articulação parece muito mais fácil, a comunicação parece muito mais fácil, não que a gente não tenha um acesso direto e uma excelente comunicação com a Secretaria de Educação, mas ela é ofertada num único instituição, num único espaço. A UFSB, junto com a SEC Bahia e o Nelson Chao, a gente, no momento, decidiu que a gente ia fazer alterações na matriz curricular, no projeto pedagógico do curso técnico já ofertado, e criar um curso novo, que é o curso superior de tecnologia em produção de cacau e chocolate. Então, a gente alterou o perfil do egresso, alterou competências e habilidades do PPC do curso técnico e fez de forma progressiva essas competências e habilidades a partir de diversas formações. Juntava todos os professores e professoras numa sala, definia um perfil, o que é que a gente quer, o perfil do egresso ou da egressa do curso técnico. Em seguida, vamos definir, pensando no curso técnico, pensando a verticalização, a progressão desse currículo, o que é que a gente quer de nível superior. Então, é muito importante estar todo mundo junto e literalmente misturado, né? Competências e habilidades, eu acho que você vai falar, né? Então eu não vou nem me aprofundar. Foi exatamente a mesma coisa, de forma que a gente tivesse essa progressão com o tempo. Eles trazem, pode passar, várias normativas que mostram dispositivos, né, que são favoráveis a estratégias de itinerário contínuo. Pelo que eu conheço, é o único material publicado que a gente tem que trata do itinerário contínuo. Então, é uma experiência muito, muito válida. Enquanto a gente decidiu mudar os dois currículos, o Centro Paulo Souza não. Eles pegaram cursos técnicos que já existiam, já eram ofertados pelo Centro Paula Souza e criaram um curso novo a partir de um currículo já existente, que parece que dá menos trabalho. Porque, por exemplo, se vocês resolverem pegar o curso de agroecologia, que já é ofertado no mesmo formato em várias instituições, e você cria um currículo, um curso novo aqui na FSB, os estudantes dessas diferentes escolas que ofertam o curso de agroecologia, eles podem ingressar a partir do itinerário contínuo. Não sei se vocês estão acompanhando. Digamos, a agroecologia é ofertada em 5 escolas, e você tem um curso baseado nesse currículo comum das 5 escolas. Essas 5 escolas podem ter estudantes migrando a partir do itinerário contínuo para um nível superior. Aqui, na nossa experiência, a gente tem um curso só, a gente só permite hoje a entrada de um único curso, porque a gente alterou o PPC do curso técnico. Então, a gente tem agroindústria em outras unidades escolares, só que eles são diferentes do Nelson Chao. Então, para a gente, por exemplo, começar a incluir Arataca e Piauí tem fábrica de chocolate também, né? A gente precisa fazer com que esse currículo do Nelson Chao seja comum também em Arataca e seja comum em Piauí, para que a gente permita esse ingresso. Porque hoje, o nosso itinerário contínuo, ele está restrito aos estudantes do Nelson Chao. Vocês conseguiram compreender? Né? Então, passa, por favor. Então, nós temos aí o curso técnico em agroindústria, né, com foco em produção de cacau e chocolate e derivados. O curso técnico, né, mais focado mesmo na produção de cacau. Eles têm uma fábrica de chocolate lá, inclusive visitem. É um chocolate maravilhoso. E pensem que os estudantes que vêm do itinerário contínuo, que vêm do curso técnico, eles já chegam no superior sabendo fazer chocolate. Então, é um avanço gigantesco de um estudante que não tem noção de como é que se produz um chocolate. Então, a turma... E a universidade ainda não tem fábrica de chocolate, né? A gente está usando uma da CEPLAC, mas em termos de formação de produção de chocolate, existe um certo... Eu não posso falar que é aprofundamento, né? Porque eu acho que o aprofundamento é feito no técnico, mas a gente faz uma outra abordagem em outros pontos que não são tratados no nível técnico. Então, no Nelson Chao, começamos em 2020, 70 estudantes, veio a pandemia. Então, a gente decidiu o seguinte, em conjunto: vamos começar em 2020. Eu lembro que eu falei, gente, não dá. E o professor Robson, vamos, e a turma, vamos, vai dar certo. E deu certo. Só que, a partir do momento que a gente começou o curso em 2020, a gente tinha 3 anos
para elaborar o nosso PPC, aprovar o PPC e começar em 2023. Porque, já que é itinerário contínuo, quando o aluno formasse no Nelson Shaw, o curso já tinha que estar aberto para ele entrar e dar continuidade na sua formação. Deu certo. A gente começou com 50 vagas. Inicialmente eram 25 vagas restritas ao itinerário contínuo. Só era possível a partir dos estudantes que vêm do Nelson Shaw. Depois a gente percebeu que, na possibilidade de sobrar algumas vagas do itinerário contínuo, a gente não podia preencher, porque não estava regulamentado, que era de fato restrito, e hoje a gente já permite. Então, a prioridade são para os e as estudantes do Nelson Shaw. Se sobrar vaga, entra quem está na fila da ampla concorrência. A gente, a priori, tinha pensado em incluir 3 escolas, Arataca e Piauí, se eu não me engano, e o Nelson Shaw, não era isso? Então, e aí a gente... Gandu, não era Ipiau não, era Gandu, as 4, né? Só que a gente ficou pensando o seguinte, eu não sei se vocês têm BI Saúde aqui, que dá entrada para medicina, e que na UFSB, enfim, eu não vou falar do jeito que eu gostaria, mas a UFSB resolveu extinguir o curso do BI Saúde, porque a gente tinha problemas gigantescos com acesso na medicina. Então era assim, de assédio com os professores, assédio com o professor por conta de um 10º, eram problemas sérios mesmo, inclusive problema de saúde nos estudantes. Era uma competição gigantesca, eu lembro de turmas, eu acho que eu já passei do meu tempo, né? Já? Desculpa. Então vamos seguir lá, passa. Então a ideia que a gente resolveu restringir para o Nelson Shaw é que a gente diminuísse também essa competição ainda no nível técnico. Porque se a gente só tem 25 vagas e a gente tem 4 escolas formando 70 estudantes, e aumentar uma competição no nível técnico que a gente não queria, que era a nossa experiência do BI Saúde. Então vamos começar com uma escola só, a gente vê se essas vagas estão ou sendo não preenchidas e a gente vai fazendo esse nivelamento a partir da oferta. Eu já passei do meu tempo, mas eu vou ser... Eu estou feliz com o que você está falando, não estou pensando nisso não. Então, a ideia do curso técnico e do curso superior de tecnologia, ele foi do Cacau por um objetivo. Existe uma demanda no sul da Bahia por profissionais formados na área de cacau e de chocolate, né? A gente teve um problema da vassoura de bruxa, diminui muito a produção. É um sistema agroflorestal, então tem uma importância econômica gigantesca, uma importância socioambiental também muito grande. Então, o cacau... a gente não está mais focado apenas na produção de amêndoa, a gente foca da amêndoa e produção do cacau na própria fazenda. Então, o profissional ou a profissional que sai do itinerário contínuo, ele tem uma visão de toda a cadeia produtiva do cacau, desde o plantio do cacau, da cabruca, até o chocolate fino saindo com componentes de empreendedorismo, enfim. Passa, por favor. Então, é essa ideia aí que a gente tem, aí a nossa primeira turma com estudantes já de itinerário contínuo. A gente não tem, como a gente fez 2 currículos que eles são progressivos, a gente não tem tanto sombreamento de componentes. Então, na nossa proposta, o estudante reduz esse tempo em 1 semestre. Então, assim, o nosso curso são 3 anos e meio, começou com 3 anos. Teve uma reformulação na UFSB que a gente era quadrimestral, foi para semestral. Então, o estudante ele tem uma redução de um semestre, meio ano, né, um semestre, mas, de fato, ele já entra com várias competências, várias habilidades que não é encontrada nos demais estudantes da Ampla. Então, esse é o curso superior em produção de cacau e chocolate, a parte do itinerário contínuo, 50 vagas, metade para o itinerário contínuo, 7 semestres. O estudante que entra do itinerário pode chegar até 1 ano a partir Como a gente teve estudantes na primeira e na segunda entrada que vieram da pandemia, a maioria, até onde eu sei, ninguém pediu ainda convalidação de estudos, porque, de fato, eles tiveram deficiências na aprendizagem por conta do momento que a gente estava, né? Mas eu acho que as turmas que entrarem agora, de fato, a gente vai ter uma redução do tempo do curso a partir desse itinerário. E aí, o workshop, nós já fizemos 3 workshops, né? Todos lá no CIEP, o CIEP que organiza mesmo, da formação básica superior, para apresentar o itinerário contínuo, traz profissionais, estudantes. Passa para o próximo slide, por favor. Então, esses aqui são 2 estudantes. Próximo slide. Não, está em algum lugar. Tem 2 estudantes aí, é o próximo. Pode botar no último, depois eu volto, por favor. Aí, ó. Aqueles 2 estudantes, eu acho que não vai passar, não. Pausa aí, por favor. É porque não vai dar para ouvir, não. Mas teste.
Dá pra ouvir, eu tava ouvindo. Não? Dá não. Mas também não tem problema não. Ali são 2 estudantes que eu não quero ultrapassar meu tempo, que eu já ultrapassei. Tiago e Stephanie, que eles vieram do Nelson Chau e eles dominam a turma. Eles são articulados, eles são os líderes da turma e sempre foram desde a escola. E aí, de fato, o nível da turma aumenta muito quando a gente tem estudantes que vieram do itinerário, que estão no itinerário contínuo. Então, o nível, inclusive, para a aula, é porque o aluno já vem sabendo. Não dá para fazer uma aula básica de produção de cacau e chocolate, não dá para fazer uma aula básica de produção de cacau, porque o estudante, esses estudantes de itinerário contínuo já sabem. Volta só a questão dos desafios. Aqui, então, desafios importantes. Primeiro, a necessidade de mobilização docente. As unidades precisam estar mobilizadas. E como tem uma certa rotatividade, por exemplo, na Pró-Reitoria de Gestão Acadêmica, que sabe um pouquinho do itinerário contínuo, que estava desde o começo, tem eu e o professor Francisco. Então, muda a gestão, se a gente não tem isso documentado, a gente perde um histórico gigantesco, né, de experiências de itinerário contínuo. Quando a gente muda, por exemplo, a coordenação do curso, o primeiro coordenador esteve na proposição do itinerário. Quando muda de coordenador, entrou um coordenador agora que não sabe nem o que é o itinerário contínuo, a gente pode ter problemas nesse processo dessa continuidade desse itinerário. Então, é muito importante que não apenas 2, 3 pessoas da unidade acadêmica, é reunião de colegiado, gente. É um curso ofertado pelo departamento, junta todo mundo precisa saber o que é o itinerário, qual a importância do itinerário, e está o tempo todo também dentro da escola. Cursos ofertados eu já comentei, envolver outras unidades escolares e, por último, acho que vou deixar para a Fabiana. Eu falei, quanto tempo, Fabiana? 23 minutos. É a questão do Enem, que de fato a gente tem Você vai falar? Não. Vai falar? Então a gente tem um gap dos estudantes, próximo slide, que é, a gente reservou 20 vagas, mas essas vagas não são preenchidas. E não apenas no curso de cacau e chocolate. Os outros cursos da UFSB, acho que a UFRB também, a gente está tendo uma pouca entrada dos estudantes e uma evasão relativamente alta. Para o itinerário contínuo, isso é um problema para a gente, porque a gente precisa desse estudante para que o itinerário contínuo, de fato, aconteça, que a gente finalize, né, a proposta inicial. Então, a gente tem buscado alternativas para fazer com que esses estudantes tenham interesse em fazer o Enem e entrar na universidade. E a gente precisa entender também o seguinte: o estudante que está na agroecologia, no colégio, o estudante que está na agroindústria, ele quer ser médico, alguns querem ser advogados, outros querem ser engenheiros, e eles precisam ter essa oportunidade também. Então, nem todos os estudantes da agroecologia vão querer vir para a agroecologia. Então, eu entrei no curso de técnica agropecuária, temos 2 engenheiros agrícolas e 1 agrônomo. Todo o resto são outras áreas. Advogado, médico, geógrafo, gente que formou inglês. Então, entenda o seguinte: nem todo mundo do curso técnico vai migrar para o superior. Não é apenas uma questão de Enem, porque tem interesses múltiplos. Então, a gente precisa, desde o começo, mostrar: existe esse curso para quem quiser, para quem tem interesse em uma possibilidade maior. Então, eu queria agradecer muito a professora Carol e a Alessandra pelo convite, pedir desculpa pela demora e, mais uma vez, reafirmar que é um trabalho conjunto da escola com a universidade e que só funciona se for assim. Então, valeu, obrigado, desculpa mais uma vez, eu vou beber água.